Ricardo Negrão. Primeiramente, doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui na FIB. Eu que agradeço, é um convite bem honroso. Eu sou de Bauru, sou nascido aqui, embora durante todos esses anos eu tenha morado em outras localidades. Bom, do jogo de trocas para a teoria da empresa, por que da escolha desse tema da palestra? Esse tema abrange quase tudo que nós conhecemos a respeito da evolução histórica do direito comercial. Como o direito comercial nasce e como ele se transforma ao longo desses séculos, desde o século XII até o século XXI, como ele se transforma em direito de empresa. Ou seja, o direito empresarial não nasce como direito empresarial, ele tem toda uma cultura histórica, econômica, que vem desde o século XII. Por que jogo das trocas? Chama-se jogo das trocas o tema porque eu devo abordar alguma coisa a respeito das feiras, as feiras medievais. É nas feiras medievais que nós encontramos o nascimento do direito comercial. De forma diferente, o direito comercial nasce do direito civil. O direito civil ele tem uma história contada no direito romano. Tudo que nós conhecemos de instituto de direito civil, nós sabemos pelo direito romano. Havia uma técnica jurídica, uma tecnologia jurídica a respeito do casamento, da propriedade, da posse. Havia uma tecnologia jurídica sobre todos aqueles fatos que influem na vida do cidadão enquanto pessoa que exerce atividade civil. Mas não havia legislação a respeito do direito comercial. Ele nasce nas feiras, é um direito que nasce da economia natural. Por exemplo, o pequeno produtor rural que trazia sua mercadoria para as feiras, nos burgos das cidades, e precisava levar essa mercadoria, depois do fim da feira, ele precisava comprar novas mercadorias para levar para outra cidade, com moedas diferentes. Então havia necessidade de alguém trocar as moedas para ele. Essa atividade era a atividade do cambista. Nasce aí o cambista. E esse que faz a troca de moedas dá nascimento aos bancos. Os bancos nascem nas feiras medievais. A própria Bolsa de Valores é o último degrau da feira. Nós temos a feira, depois nós temos as lojas cobertas, depois das lojas cobertas nós temos as bolsas de mercadorias, e das bolsas de mercadorias nós temos os grandes bancos que surgem em Florença já pelo ano de 1700, 1800, o Banco de Londres também muito forte, nasce, a regulação nasce na feira. O que nós conhecemos de letra de câmbio é justamente uma letra de troca de moeda. Ele não levava dinheiro com medo de ser assaltado na estrada, ele levava um papel escrito: pague-se a fulano de tal, na cidade tal, tantos florins correspondentes a tantos escudos em tal outra cidade. E aquilo só valia para a pessoa que tivesse o nome escrito ali. Então não servia para o ladrão. E outros institutos, como a nota promissória também, era um dinheiro fácil de ser obtido a curto prazo, porque era uma promessa que se assinava, e desde logo as corporações de ofícios e os juízes disseram que aquilo era válido, não importasse quantas pessoas tivessem sido detentoras daquele documento, o último que apresentasse tinha o direito de cobrar do devedor principal. Então, vários institutos, como por exemplo a corretagem, o seguro, o transporte, a atividade marítima, tudo é regulado a partir dessas feiras e do movimento desses feirantes através da Europa. E é por isso que se chama do jogo das trocas, porque era um jogo que era praticado e foi crescendo, a tal ponto que na Europa nós tivemos um período que havia mais de 1000 feiras acontecendo simultaneamente. Bom, e como essas mudanças refletem essa evolução histórica dentro dos conceitos que a gente tem com a mudança em 2002 do Código Civil? Nós tivemos 3 grandes fases do direito comercial. Essa primeira fase, em que quase todos os institutos jurídicos de direito comercial são conhecidos, é a primeira fase. Ela vai até quase fins do século XVIII, quando as corporações de ofício são extintas e sobrevém o Código de Napoleão. Então, na segunda fase, nós temos o Código de Napoleão, de 1806, que abre a profissão de comerciante para
todas as pessoas que exercerem uma atividade reiterada de atos de comércio. E até então, somente quem fosse registrado numa corporação de ofício é que poderia exercer a profissão de comerciante. Nessa segunda fase, então, nós temos o Código de Napoleão abrindo a profissão para todos aqueles que quiserem, desde que exerçam essa atividade de uma forma constante, regular, fazendo disso uma profissão, teria proteção do Código como comerciante, uma proteção legislativa. Então, todos estariam, todas as pessoas que assim entendessem, mesmo sem estar registrado numa corporação de ofício, poderiam exercer a profissão de comerciante. Isso vigorou no Brasil, de 1850 até o ano 2002. Em 2002, nós vimos a adoção do direito civil brasileiro da teoria da empresa. É uma teoria baseada no direito italiano, uma teoria de Aschini, chamado conceito poliédrico de empresa. O que se fez, na verdade, na teoria da empresa? Se estabeleceu que aqueles institutos jurídicos tinham lugar dentro de uma classificação do direito romano. Então, por exemplo, quem exerce a atividade empresarial? Quem exerce a atividade empresarial é uma pessoa, regulada como pessoa no Código Civil. Uma pessoa com direitos e deveres na ordem da esfera civil. E então nós temos o perfil subjetivo. Tudo que se refere ao empresário é tratado dentro do perfil subjetivo. Tudo que se refere ao lugar onde ele exerce o comércio, esse complexo de bens que ele usa para exercer o seu comércio, é chamado perfil objetivo. O exercício da empresa, que são vários atos jurídicos voltados para a atividade mercantil, é chamado perfil funcional. E essa relação com o empregado é chamado perfil corporativo. Então nós temos agora uma classificação adotada pelo antigo direito comercial, agora dentro daquilo que nós conhecemos dentro do direito romano. Então nós temos a teoria da empresa. E essa teoria da empresa, ela vem em 2002, ainda é muito recente e, portanto, a cultura jurídica ainda não assimilou tudo o que a teoria da empresa traz. Nós vemos ainda pessoas confundindo os antigos atos de comércio com os atos de empresa. E quando sobreveio a lei de recuperação e falência, aí nós tivemos um divisor grande de águas. Bom, exatamente o próximo assunto é a questão da recuperação de empresas. O senhor citou a questão das mudanças do Código Civil, toda essa questão histórica, né, de como surgiu essa teoria e do que hoje se coloca como teoria da empresa. E essas alterações que o senhor citou, elas implicam alguma mudança significativa na vida do empresário em crise econômico-financeira? Sim. Até a vigência do Código de Napoleão no Brasil, que é, na verdade, o Código Comercial de 1850, ele é uma lei imperial, a lei imperial de 1850. De 1850 até 2002, nós tivemos o conceito de comerciante como sendo aquele que exerce e pratica atos de comércio com habitualidade e profissionalidade. Qualquer pessoa que praticasse atos de comércio com habitualidade e profissionalidade seria considerado comerciante. O que são atos de comércio? O ato de comércio, historicamente falando, que vem das feiras, são todo o ato de compra e venda de coisa móvel, né? E, portanto, não inclui os imóveis. Já na teoria da empresa, não. Qualquer atividade econômica organizada, não importa se é serviço, se é móvel, se é imóvel, nós temos a teoria da empresa. E veja, ampliou a possibilidade das atividades econômicas estarem em recuperação. Antigamente era limitado para aquele que exercesse uma atividade de compra e venda de coisas móveis. Agora não, nós temos qualquer atividade econômica organizada que não seja meramente intelectual, artística, ela será considerada uma atividade empresarial sujeita ao benefício da recuperação. Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que se baseava a teoria de Napoleão em atos de comércio, né? E então se protegia, na verdade, a pessoa do comerciante honesto e de boa fé. Então a concordata era dirigida a um comerciante que teve a infelicidade nos negócios, desde que ele fosse honesto, então ele poderia vir a reivindicar uma concordata preventiva.
A tutela jurídica, a tutela judicial era dirigida à pessoa. Eu vou recuperar essa pessoa que exerce comércio, fosse ela um comerciante individual, fosse ela uma sociedade comercial. Na teoria da empresa, não. O que se preserva é a empresa. A empresa é o exercício de atos empresariais. O que se preserva é aquela atividade. Mesmo que eu tenha que afastar o proprietário dela, o administrador dela, eu vou preservar a atividade. Então, veja, o foco é outro. Primeiro, nós tivemos um alargamento da possibilidade de recuperação. Não mais agora através da concordata, mas através do Instituto da Recuperação. Um alargamento das pessoas que podem estar sujeitas a esse benefício. E segundo, o foco agora não é sobre a pessoa que exerce a atividade, mas sim sobre a própria atividade. Então nós temos mecanismos na Lei 11.101 de 2005 que permitem afastar o próprio titular da empresa para que a empresa sobreviva. Bom, é isso aí, nosso tempo é um pouco curto. Doutor Ricardo Negrão, agradeço a sua presença aqui neste programa. Muito obrigado. E nós conversamos